Bom, então vamos dar sequência aqui. A gente falou já da questão do condomínio, dele possuir a legitimidade ativa, falando da jurisprudência. Vamos continuar por aqui. Só que agora, vamos lá, com mais um pouquinho de jurisprudência para ficar legal. Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Às vezes existem algumas construtoras que elas criam uma determinada formatação jurídica para poder se passar por uma cooperativa, como que se as pessoas estivessem se reunindo para, a partir dali, ratearem as despesas comuns e simplesmente remunerar essas cooperativas com uma pequena taxa, uma taxa de manutenção, algo assim, e a partir desse momento ela seria uma gestora do dinheiro dos outros. E aí nos momentos em que você tentava aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eles diziam, não, aqui não tem relação de consumo porque a nossa finalidade ela não é a remuneração direta e tudo mais. Bom, o que aconteceu? Vamos lá, súmula 602 do STJ vaticina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. Então, se cair uma questão de prova de uma cooperativa tentando se esquivar de responsabilidade, você vai falar, não, isso vai contra a súmula 602. Tá legal? Tá bom. Vamos seguir. Mais uma questãozinha. Aí você tente já olhar essa questão como algo que um dia pode virar uma múltipla escolha ou uma questão dissertativa, algo do gênero. Renan encontra-se, mas vejam, isso não vai estar escrito na doutrina, só a jurisprudência vai estar trabalhando. Renan, e esse é o motivo dessa questão estar aqui, Renan encontra-se tratando de transtorno mental, depressão, há 2 anos. Ocorre que seu médico solicitou 30 sessões, mas seu plano de saúde vem negando o tratamento ao argumento de que existe uma cláusula contratual que limita em 12 sessões. Renan, indignado, resolve recorrer ao judiciário. Como é que o STJ tem falado sobre o tema? Bom, primeiro eu trouxe ali um julgado do ano de 2017, dizendo que a limitação do número de consultas é um ato arbitrário. Eu tenho uma história para contar para vocês. Um dia eu fui dar aula naquele programa de TV do STF, acho que se chama Saber Direito, Saber Justiça, Saber Direito, eu acho que é Saber Direito. E aí, na hora que a gente chega para fazer a gravação, a gente recebe alguns alertas, né? Um dos alertas, olha, não vai muito para a direita, não vai muito para a esquerda, não faz isso, não faz aquilo. E um dos alertas bem interessantes, eu não tinha entendido naquele momento, seria o seguinte, o pessoal falou para mim, Renato, não pergunte nada para os alunos. Só que, eu sou incorrigível com isso, né? Se você falar para mim, não faça isso, aí mesmo que eu faço, eu não aguento, fico desesperado com aquele negócio. Tá bom. Não pergunte nada para os alunos. Beleza, não está mais aqui quem pode um dia fazer uma pergunta. Legal. E aí eles viram, eu vou dando a aula e tem os alunos lá, né, na sala de aula, fingindo que estão anotando e tal. Só que, eu ia falar disso, justamente do tratamento de depressão, de quantas consultas você quer fazer ou algo do gênero, eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu virei para um aluno e falei, vem cá, como é que é seu nome? Eu vi que o estúdio parou, né? Ficou todo mundo olhando para a minha cara. Aí o aluno olhou assim, eu acho que ele nunca tinha sido perguntado, né? Ele vira e fala assim, meu nome é João. Eu falei, ô João, me diga uma coisa, eu preciso tirar uma dúvida contigo. Quantos dias você gostaria de ficar internado no CTI, João? Ele olhou surpreso, mas de repente botou a mão no queixo e começou a pensar. E eu já fiquei esperando pelo pior, porque qualquer ser humano, o que diria se eu perguntasse para você assim, quantos dias você gostaria de ficar internado no CTI? Qualquer cidadão de prudência mediana diria, nem meia hora, eu não quero ficar tempo nenhum, Renato, tu tá maluco? Quando ele meteu a mão no queixo, eu falei, já vem por aí, agora eu entendi por que não pode fazer pergunta para o aluno. Tá bom. Ele vira e faz assim, professor, desculpe perguntar, mas no período de férias ou de aula? Aí eu olhei para a cara dele e respondi, férias? E aí ele disse, bom, se fosse férias, uns 8 dias. Bom, tive que olhar para a tela e falar o seguinte, então, telespectador, se você não é como o João,
que gostaria de ficar internado nas férias 8 dias do CTI, se você fica, não é porque você quer, é porque as condições físicas assim permitem. Então, qualquer cláusula limitadora de risco, essa cláusula merece ser considerada como injusta, como abusiva, como nula de pleno direito. Então, vamos lá, beleza, já fica ligado nessa daí, vê se você lembra do Renan no dia da tua prova. Vamos lá. As normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, elas são aplicáveis ao seguro obrigatório, ao DPVAT. Você já viu que quando você bate com um carro, você tem ali aquela indenização por danos pessoais e tudo mais? Imagine que um dia essa seguradora não está fazendo o pagamento. Será que você aplica o CDC nesse caso? A resposta vai ser não. Quer ver? Informativo 614, por unanimidade, um julgado de 2017, vem dizendo: ação de cobrança de seguro obrigatório, DPVAT, obrigação imposta por lei, inexistência de relação de consumo, CDC, inaplicabilidade. Então, nessa questão, fora o Código de Defesa do Consumidor, se a gente estiver falando de DPVAT, tá bom? Vamos lá. Informativo 640. Informativo 640 vai indicar que é abusiva a exclusão do seguro de acidentes pessoais em contrato de adesão para as seguintes hipóteses: gravidez, parto ou aborto e suas consequências, perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie. Agora é só uma leitura, tá, gente? Não é nem uma questão. Eu poderia ter colocado: é abusiva a exclusão de seguro? Bom, não, já estou falando que o informativo 640 está dizendo que é abusiva a exclusão de seguro de acidentes pessoais, as questões de gravidez, parto, aborto, perturbações e intoxicações alimentares e todas as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Informativo 642, falando de relação de consumo, para você ficar muito bom nisso, matar todas as questões. Defeito do produto, fornecedor aparente, marca de renome global, responsabilidade solidária. E aí o destaque é o seguinte, eu volto para poder explicar um pouquinho melhor isso. A empresa que utiliza a marca internacionalmente reconhecida, ainda que não tenha sido a fabricante direta do produto defeituoso, enquadra-se na categoria de fornecedor aparente. Por que eu tinha que trazer isso para vocês? Para vocês entenderem o seguinte: eu disse para vocês que existe a figura do consumidor standard e a figura do consumidor por equiparação. Então, eu tenho um consumidor standard e eu tenho um consumidor por equiparação. Quem é o consumidor standard? É o destinatário final, é a quem o produto se destina, é aquela pessoa que compra para uso próprio e assim vai, a gente já aprendeu sobre isso. E existe o consumidor por equiparação, que é uma pessoa que não participou da relação de consumo, mas que sofreu um dano, ou que recebeu uma oferta, ou algo do gênero. Surge, de um tempo para cá, a figura também, é por isso que merece atenção, do fornecedor por equiparação. Quem seria o fornecedor por equiparação? E vale a pena você escrever no seu caderno. Fornecedor por equiparação trata-se de um terceiro que se beneficia da relação jurídica base de consumo. Então vamos lá, vou dar vários exemplos aqui. Imagine, vamos primeiro para esse caso aí do informativo 642. Imagine que você comprou tá bom, eu para poder dar essa aula aqui para vocês, eu tive que comprar um microfone. E eu vou mostrar esse microfone aqui para vocês agora, para que vocês visualizem. Ele é bonitinho, ele parece um robozinho, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? É um robozinho que eu tenho. Legal, deixa eu botar ele aqui. Já sabe que todo som vem dele. Bem, comprei esse robozinho, que é o que capta todo o som aqui. Eu entrei num site de uma empresa que estava trazendo esse produto. E que esse produto veio da China, né? Não é incomum que às vezes os produtos que você compre de lá, tipo nesses sites Alibaba.com, algo do gênero, esses produtos não cheguem. Isso é muito comum de acontecer, acontece pra caramba. E aí as pessoas perguntam: e aí, cara,
Como é que faz quando o produto não chega? Você pode ir no Alibaba? No caso do Alibaba, pode, mas também, né? Vai ter que ir lá na China também para resolver. Eu estou dizendo assim, imagine que eu fui, aí sim, uma pessoa jurídica aqui no Brasil, para poder comprar esse produto que era importado lá de fora. E é uma marca internacionalmente conhecida. Nesse tipo de situação, você poderia falar assim, poxa, e nessa hipótese você poderia responsabilizar essa empresa, já que ela participou? No meu modo de ver, sim. Né? No meu modo de ver, sim. Mas existe já a jurisprudência dizendo que ele é um fornecedor por equiparação. Por que isso se apresenta? Porque assim, quando o produto é defeituoso, e é o que está lá no informativo, e esse produto às vezes vem a causar um dano, isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente, o comerciante, que é essa empresa que te vendeu, ela não responde por eventuais danos. Você vai ver que a responsabilidade do comerciante é um pouquinho diferente da do fabricante, e aí ele poderia se esquivar de responsabilidade. Não vai, porque o informativo 642 diz. Vou trazer mais 2 exemplos que são muito clássicos assim, da figura do fornecedor por equiparação. O primeiro deles é o do banco de dados. Né? Por quê? Imagina que você entrou numa loja e fez uma compra. Num determinado dia, o fornecedor enviou, porque você não fez o pagamento, enviou seu nome para um banco de dados, para o SPC, para o Serasa. Você não está sabendo de nada. E aí o SPC, o Serasa, para proceder com essa negativação, eles precisam cumprir um passo a passo. Um dos passos é da notificação do consumidor. Quer dizer, você tem que ser notificado para saber daquilo que está acontecendo, para te dar a chance de você fazer o pagamento ou não. Depois de você ser notificado e não realizar o pagamento, aí se perfectibiliza a negativação, mas a notificação tem que existir. A pergunta é, será que a empresa que contratou o Serasa, você não está sabendo de nada, o Serasa erra? Você poderia processar o Serasa na medida que você não tem nenhum contrato com o Serasa. A jurisprudência evoluiu dizendo, não, existe a figura do fornecedor por equiparação. Por mais que ele não tenha se relacionado diretamente com aquele consumidor, como ele está produzindo um dano para esse consumidor, atrai, nesse momento, a relação de consumo pela figura do fornecedor por equiparação. Tudo bem? Legal. Então, nesse caso de uma marca mundial e que você tem alguém aqui, você pode responsabilizar esse alguém aqui por causa do informativo 642. Legal? Tá bom, então vamos voltar ali para a nossa tela. Informativo 644. Olha, eu tô exagerando no número de jurisprudência, tá? E eu estou tentando trazer uma jurisprudência breve, uma jurisprudência, porque normalmente o que cai são os últimos 3 anos, né? Então eu vou buscando uma jurisprudência mais atualizada para a gente conseguir estar matando isso. Também não é a mais recente, né? Então é por aí, mais ou menos, né? Então vamos lá. Informativo 644. Dá uma lida aí. O que é o seguro prestamista, no caso de um consórcio? Imagina que você fez o consórcio para comprar uma casa própria, para comprar um carro, alguma coisa, e você tem um seguro embutido, que se alguém morrer, você recebe a quitação disso, você recebe uma carta de crédito para você poder levantar isso aí, e assim vai. Você quita e levanta. O que aconteceu? O informativo 644, lá de março de 2019, disse que nessa hipótese, se eu tenho seguro, a pessoa faleceu, essa liberação tem que ser imediata da carta de crédito. Tá? Não tem que aguardar até o final do grupo para que isso aconteça. Então veja lá o destaque, a beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito em razão da quitação do saldo devedor pelo segurado prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo. Tá bom? Então não precisa chegar até o fim. Se cair essa questão, você já está preparado também. Informativo 644 ainda. Esse, então, gente, é muito importante, até porque pelos problemas de hospedagens que a gente tem ultimamente, isso tem toda a pinta de questão de prova, tá?
serviço de hotelaria. O que é isso? Normalmente a gente tem uma hora de check-in e de check-out, que é a hora que você entra e a hora que você sai. Eu sempre fiquei chateado porque eu tenho que sair até meio-dia, mas tenho que entrar em muitos hotéis até 3 horas da tarde. Então, eles podem me entregar 3 horas da tarde, mas eu tenho que sair até meio-dia. Eu achava, poxa, essa diária, na verdade, não é uma diária, porque não são 24 horas e deveria existir um abatimento proporcional. O STJ, durante muito tempo, falou que a lei de turismo previa isso e não deixava. Saiu meio-dia, tem que entrar meio-dia. E assim vai. Só que ocorreu uma flexibilização do pensamento. Por quê? Porque é o tempo de arrumar, né, o quarto. Então seria justo que você entrasse às 3, mas tivesse que entregar ao meio-dia para nessas 3 horas a rede hoteleira organizasse a vida lá, né? Então tá aí, fique esperto. Se cair, isso é lícito, tudo bem? Bom, agora a gente vai chegar numa das partes mais importantes da nossa disciplina, que é onde eu queria, que é a parte de direitos básicos dos consumidores. A primeira coisa que você tem que identificar é a relação de consumo. Uma vez identificada a relação de consumo, aí você parte para essa segunda etapa de você descobrir quais são os direitos dos consumidores. Para isso, eu queria propor um joguinho aqui com vocês. E eu vou recorrer... eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou meio apaixonado por esses recursos que eu estou podendo utilizar aqui de mídia, tá? Está sendo muito legal. Vamos aqui. Qual é o joguinho que eu queria fazer para você matar qualquer questão de direito do consumidor? Vamos lá. A primeira parte que você tem que se ligar quando você for resolver uma questão de direito do consumidor é achar a relação de consumo. Beleza? Quando você identifica uma relação de consumo, você segue com o estudo. Mas para isso, você tem que ver o seguinte, ó. Você tem que achar um consumidor. E esse consumidor, você aprendeu comigo, que ele pode ser standard, e ele vai estar no artigo 2º, ou ele pode ser por equiparação. E aí ele pode estar nos artigos 17, 29 ou 2º parágrafo único. Legal? Só acertar aqui, consumidor por equiparação, que pode estar no 17, no 29 ou no 2º parágrafo único. Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui para ficar mais bonitinho. Consegui? Eita, ferro. Cheguei. Pronto. 2º parágrafo único. Legal? Tá bom. Aqui você consegue achar o sujeito ativo da relação. Aliás, vou até botar aqui, ó, sujeito ativo. Sujeito ativo. Renato, depois eu tenho que achar quem? Eu tenho que achar o sujeito passivo dessa relação, que se chama fornecedor. E o fornecedor, ele vai estar no artigo 3º, inexoravelmente. Beleza? Sempre vai estar no artigo 3º. Depois, o que apareceu ali? Depois você tem que achar o objeto. E esse objeto, né, ele pode ser um produto, e se for um produto vai estar no artigo 3º, parágrafo 1º, ou então pode ser um serviço. E se for serviço, vai estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Legal? Tudo bem. Renato, então vamos lá. Para eu achar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a relação de consumo. Achei a relação de consumo, eu posso seguir pelo Código de Defesa do Consumidor. Para isso, eu acho o sujeito ativo, que é um consumidor estándar ou por equiparação. Eu acho o sujeito passivo, que pode ser um fornecedor. E, finalmente, eu acho o objeto, que pode ser um produto ou pode ser um serviço. Tudo bem?
Tá bom, para você acertar aqui, na verdade, você tem que dar a seguinte resposta. Vamos lá, normalmente eu faço assim, eu coloco o campo 1, eu coloco o campo 2 e eu coloco o campo 3 e faço um questionamento. Ó, por exemplo, questão 1. Vamos lá, quando o Renato compra uma TV uma TV Sony, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor quando o Renato compra uma TV Sony. Aí eu pergunto, bom, vamos ver se a gente acha o sujeito ativo dessa relação, né? Quando alguém compra uma televisão, pode ser chamada de consumidora essa pessoa, sim ou não? A Renato, sim, ela pode ser chamada de consumidora. Só que ela é uma consumidora standard ou ela é uma consumidora por equiparação? Aí você vai falar, bom, quem entra numa loja e compra uma televisão, eu vou chamar ela de consumidor standard, Renato. Beleza, então ela é consumidor standard do artigo 2º, não é assim? É. Então o que eu faço? Venho aqui e escrevo, essa pessoa é uma consumidora standard do artigo 2º. Eu achei o sujeito ativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o sujeito passivo. Legal. A Sony pode ser considerada como sujeito passivo e ser chamada de fornecedor? Pô, Renato, pode. Ela faz aquilo para poder ganhar dinheiro? Legal. Então eu pego aqui, ó, Sony, artigo 3º, e jogo para cá. Finalmente, televisão pode ser considerada como um produto ou pode ser considerada como um serviço. O que você acha? Televisão é um produto ou televisão é um serviço? Ah, Renato, televisão é um produto. Tá bom, então eu pego aqui, obrigação de dar, se lembra? Venho para cá e coloco aqui. Pronto, resolvemos a questão 1, e aí eu achei o sujeito ativo, achei o sujeito passivo e achei o objeto. O que eu posso fazer? Olha aqui, ó, sujeito ativo, sujeito passivo e o objeto. Renato, agora é só eu procurar o quê? É só você procurar, em segundo lugar, qual é o direito básico desse consumidor. Qual é o direito que ele tem? E os direitos básicos, eles vão estar no artigo 6º, que são esses que eu vou estudar a partir de agora com vocês. O artigo 6º vai ter mais de 10 incisos. Na verdade, vai ter 10 incisos. O 9º foi vetado, mas tem lá 10 incisos. Então, o que você faz quando começar uma resposta de direito do consumidor? Acha a relação de consumo para saber se você aplica o CDC, e aí é só você vir e fazer essa matemática aqui que eu trouxe para vocês, e depois você procurar se essa pessoa tem algum direito. Se ela tiver algum direito, você vai e aponta qual é o direito que ela tem e está resolvida a tua questão. Vamos supor que o direito básico dela seja do inciso 1º, que é a proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores. Pronto, olha aqui, você já tem o fundamento jurídico da tua resposta, que é a identificação da relação de consumo agregada à identificação do direito básico que está sendo ferido. Entende? Renato, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma segunda pergunta. E se não fosse uma TV da Sony? Se o Renato tivesse uma... Renato possui uma conta corrente no banco. Possui uma conta corrente no banco X. Renato é consumidor quando tem a conta corrente? Sim, ó, é consumidor standard. Está aqui em cima, eu posso chamar ele de consumidor standard. Ele não é consumidor por equiparação quando ele tem uma conta no banco. Ah, tá, então o sujeito ativo é esse aqui, consumidor standard. Beleza. O banco pode ser chamado de fornecedor, ou seja, pode ocupar o polo passivo dessa questão? Pô, Renato, pode sim. Então,
eu venho aqui e falo que o banco é fornecedor, que é sujeito passivo, e artigo 3º. Vai ter uma coisa. O banco vende produto ou presta serviço? Ah, Renato, nesse caso, ele é um prestador de serviço. Então, eu venho aqui embaixo e substituo do artigo 3º pelo artigo 2º. E aí você consegue resolver essa questão também. Deu para entender? Tá bom. E vamos dizer que o banco esteja roubando o consumidor. Aí você vai procurar lá nos direitos básicos. E vai achar o artigo 6º, inciso 6º, que vai falar da proteção contra danos. Aqui, ó. Da proteção contra danos. Pronto. Você vai ter achado a relação de consumo e vai ter achado o direito básico. Pode seguir com o teu estudo. Então, vamos dar uma olhada geral agora Vamos dar uma olhada geral agora nos direitos básicos, já que vocês já aprenderam a relação de consumo, para a gente ver quais são esses direitos aí, de repente, o que está mais perto da vida da gente, né? Então, vamos lá. Olha aqui. Primeiro, são direitos básicos dos consumidores. Dá uma lida aí. Gente, qual é o bem maior a ser tutelado? Não é a vida, saúde, segurança? Pois é. Então, o primeiro que tem ali, ó, é a proteção da vida, da saúde, da segurança dos consumidores. Então, você tem deu entrada num hospital, não te atenderam direito, ou o carro soltou a roda, você capotou e se machucou. O plano de saúde não está cobrindo um determinado tratamento, tudo isso está colocando em risco a tua vida. Então, você pode se valer aí do artigo 6º, inciso 1º, tá? Ah, Renato, mais alguma coisa? Sim, ó. Olha o 2º, a educação para o consumo. O 3º, olha, a informação, né? Precisa saber a quantidade, a qualidade, as características dos bens de consumo. Aí aqui eu repito, a informação também. O inciso 4, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Você também tem como coibir a publicidade enganosa, a publicidade abusiva. Será que você já foi alvo de uma publicidade enganosa? Seguramente todos nós já passamos por isso, né? Tá bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aí. O inciso 5º, modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam relações desproporcionais ou que sua revisão em razão de fato superveniente que torne essa cláusula excessivamente onerosa. Tá aí, ó, fica feito uma luva, né? Cai feito uma luva nesse caso, em situações, por exemplo, de coronavírus, né? Você imagina aí que eu sou consumidor, eu fiz um contrato e alguma coisa aconteceu na minha vida. O que foi? A economia parou, a gente teve um monte de problema. Qual seria, né, o artigo mais adequado no momento da discussão aí de uma cláusula abusiva, alguma coisa assim? Olha aí o inciso 4, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou, aí é o caso, sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, se eu fiz um financiamento de um carro parcelado em 20 vezes e, de repente, eu não tinha o que comer, imagina pagar a prestação do carro. Então, aquilo é uma prestação que se tornou, em função do fato superveniente, uma prestação excessivamente onerosa. Não é justo que a instituição perca com isso, mas também não é justo que o consumidor não pague. Então, você tem que ter uma redução proporcional, você tem que ter uma revisão desse contrato para que, de uma forma, o banco venha a ceder que te emprestou o dinheiro e você também pague aquilo e não se locuplete ilicitamente, entende? Então, o inciso 5º ele serve muito bem para isso. O inciso 6º fala de prevenção contra danos materiais, danos morais. O inciso 7 fala de acesso ao judiciário. O inciso 8º, para mim, um dos mais interessantes, porque fala da inversão do ônus da prova. O inciso 9º foi vetado e, finalmente, o inciso 10 fala da adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar a estudar cada um desses incisos
para que você fique bom. E aí seria uma segunda etapa da nossa disciplina. Na primeira etapa, a gente aprendeu a relação de consumo e toda a sua jurisprudência. Agora a gente vai aprender quais são os direitos básicos para que vocês possam fazer uma fundamentação jurídica perfeita, unindo a relação de consumo com os direitos básicos. Beleza? Então já eu estou de volta com muito mais.